Avisa? pelo chat. Sim, pode deixar. Tá bom, beleza. Estamos ao vivo. Vamos ver. Boa noite a todos. Boa noite a todos os participantes. Vamos ver se alguém já entrou na sala. Boa noite, doutor Alex. Boa noite. Quem tá Boa noite, doutor Alex. Boa noite, Bruno. E Tudo demais bem? colegas. Será que alguém já está presente na sala? Estamos com uma na sala, doutor. O YouTube ainda não está disponível. Deixa eu só atualizar a página aqui. Perfeito. Maravilha. Boa noite a todos, pessoal. Vamos dar início às atividades técnicas da noite de hoje. Antes de iniciar a apresentação, quero fazer uma apresentação minha, porque certamente muitas pessoas não me conhecem. Meu nome é Alex Justo da Silveira, eu sou advogado, sou membro da Comissão de Direito Ambiental e o atual vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental seccional do Estado do Paraná. Tá? Na noite de hoje eu estou incumbido de fazer a apresentação dos colegas, né, debatedores e do mediador, que vão participar de forma ativa do evento intitulado ODS 16, o Compliance como mecanismo de efetivação da regularidade nos licenciamentos urbanísticos e ambientais. Tá? Antes da apresentação dos participantes da noite de hoje, eu quero fazer um agradecimento à diretoria da OAB Paraná, na pessoa do presidente Cássio Lisandro Teles, agradecer também a presidente da Comissão de Direito Ambiental da Seccional Paraná, a doutora Patrícia Preco Mapelanda, a presidente da Comissão do Pacto Global, doutora Jaqueline Lobo, que contribuíram significativamente de modo direto para a consecução do presente evento. Agradecer também a toda a equipe técnica do setor de eventos da OAB, tá? E também da Escola Superior de Advocacia, os quais nos possibilitaram de estar transmitindo esses eventos ao longo desses últimos meses, por meio das diversas plataformas que têm sido utilizadas, dentre elas o Zoom e o YouTube. Obrigado a todos. Superados os agradecimentos de praxe, passo agora uma breve apresentação dos colegas, né, que farão parte desse debate da noite de hoje. A primeira debatedora e apresentadora é a nossa colega Débora de Castro Rocha. A Débora é advogada, mestre em Direito, doutoranda em Direito pela Unicuritiba, membro da Comissão do Pacto Global da OAB, seccional do Estado do Paraná, e autora do livro Licenciamento Ambiental, Irregularidades e seus Impactos Socioambientais, publicado pela editora Juruá. O nosso outro debatedor e apresentador é o advogado, procurador do município de Campo Largo e mestrando do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Federal do Paraná, Bruno Oliveira de Souza Criminice, nosso colega, amigo e membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Seccional do Paraná. E o debatedor da noite de hoje e do presente evento é o nosso colega Fernando Fresh Gouveia, advogado com atuação no âmbito do direito ambiental, especialização em gestão ambiental, mestre em sustentabilidade pela Universidade de Adelaide, Austrália, e membro da Comissão de Direito Ambiental e da Comissão do Pacto Global da OAB Seccional do Paraná.
Tá? Então, a todos, muito bem-vindos, obrigado pela participação de todos. A partir de agora, eu passo a palavra ao nosso mediador, Fernando Frete Gouveia, para que dê continuidade aos trabalhos técnicos da noite de hoje. Obrigado. Muito obrigado, Alex. Boa noite. Agradeço aí pelas considerações, pela apresentação aí do pessoal. Também gostaria de aproveitar e agradecer aí, tanto a Comissão do Pacto Global quanto a Comissão do Direito Ambiental, né, por terem realizado esse evento. Hoje a gente vai estar discutindo a questão do compliance com o mecanismo de efetivação da regularidade dos licenciamentos, né, tanto urbanos quanto ambientais, que tem direta correlação com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16. Tá? Eu estarei mediando esse debate de hoje. Então, primeiro faremos essas explanações preliminares do assunto e, ao final, disponibilizaremos um espaço para os ouvintes, quem quiser e quem tiver algum esclarecimento que queira fazer, poderá ser apresentado. Informo que esses esclarecimentos eles devem ser enviados em formato de pergunta, tanto no canal do YouTube quanto no canal do Zoom, quem estiver participando, dependendo de qual ferramenta estiver utilizando. Bom, como bem observado pelo colega Alex, a palestra de hoje ela vai abordar o compliance com o mecanismo de efetivação da regularidade dos licenciamentos, né, tanto ambientais quanto urbanísticos. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui para o pessoal, porque ele que não estiver muito bem habituado com o tema, um pouco sobre o que é o Pacto Global. Né? O Pacto Global ele é uma iniciativa que implementa regimes de direitos humanos e sustentabilidade a nível empresarial. Né? É um instrumento feito de forma consensual, né? A pessoa que quer aderir se apresenta, demonstra seus objetivos e adere ao pacto. Tá? Ele foi idealizado nos anos 2000 e justamente com esse objetivo principal de fortalecer as diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania ao redor do mundo. Dentre desses, como forma de atingir esses objetivos, em 2015, em setembro daquele ano, houve uma reunião em Nova York, que é onde fica a sede das Nações Unidas, em que chefes dos estados e governos e altos representantes se reuniram e decidiram estabelecer objetivos e metas para que esses anseios que eles buscam atingir sejam realmente efetivados. Na época, definiu-se como prazo o ano de 2030, que daí hoje esse documento é conhecido como Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Tá? Dentre os objetivos dessa agenda é justamente acabar com a pobreza, com a fome ao redor do mundo, promover o bem-estar social, o desenvolvimento econômico e, assim como, promover sociedades pacíficas que fortaleçam justamente esse desenvolvimento sustentável, garantindo o acesso à justiça, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Tá? Ao todo, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que foram definidos na época, mas o que traremos especificamente nesse debate é justamente o objetivo 16, que trata da paz, justiça e instituições eficazes. Tá? E qual que é a sua relação justamente com o compliance na questão do licenciamento ambiental. Bom, o objetivo 16, né, todos os objetivos que foram desenvolvidos naquela reunião, eles também foram definidos metas que se pudessem implantar objetivamente cada objetivo. Né? O objetivo 16 em si, ele tem 12 metas, que elas acabam sendo como que se diz? Desculpe. Elas acabam sendo de efetivação integrada e indivisíveis. Tá? Mas eu acho que os temas que têm mais afinidade com o assunto que será tratado aqui são 4 que eu acabei separando aqui, que seria tanto o combate à corrupção e o suborno, em todas as suas formas, o desenvolvimento
e a tomada de decisão responsiva, inclusiva e participativa, né, representativa em todos os níveis, o desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis, transparentes, também em todos os níveis, e a garantia de acesso público à informação, protegendo liberdades fundamentais, né, e a conformidade com a legislação nacional e acordos que tenham sido tratados internacionalmente. Tá? De forma geral, o que o Objetivo 16 de Desenvolvimento Sustentável busca é justamente o aprimoramento da integridade e a prevenção à corrupção. Tá? Então, ele exige uma maior transparência dos atores envolvidos em cada atuação. Né? Nessa temática específica que trataremos aqui hoje, que é o licenciamento tanto urbano quanto ambiental, dos atores envolvidos nesse licenciamento. Bom, agora eu passarei a palavra à nossa colega Débora, que tratará um pouco do assunto do licenciamento. Boa noite, Débora, tudo bem? Boa noite, Fernando. Muito obrigada pela introdução do assunto. Obrigada, doutor Alex, também, que está aqui conosco. Agradeço também a presença do doutor Bruno, sem a qual não seria possível a realização desse evento. Um grande amigo, um grande colega, uma pessoa ímpar dentro do direito ambiental, né, que tem uma atuação muito forte aí e exemplar, que realmente serve para todos nós aí como realmente um grande exemplo dentro do mundo jurídico. Tá? Bom, eu tenho aqui a missão de conversar com vocês sobre, primeiramente, o licenciamento ambiental. O Fernando muito bem aí colocou a questão da ODS 16, porque nós vamos chegar aí justamente na tentativa de implementação do compliance com base nessa pequena introdução que eu farei aqui, falando da Política Nacional do Meio Ambiente e da importância do licenciamento ambiental advindo, introduziu justamente a política 6938 de 1981, que trata justamente da possibilidade de que todo aquele empreendimento que vier a degradar o meio ambiente, vier a causar um impacto significativo, merece então ter o licenciamento ambiental sendo realizado, ou seja, todo aquele processo, aquele procedimento. E não obstante esse fato, nós temos também que falar dos estudos de impacto ambiental, dos estudos de impacto de vizinhança, que muitas vezes são suprimidos do agente ambiental ou, enfim, da própria municipalidade, por entender que aqueles estudos não seriam necessários. Por quê? Porque nós estamos diante de situações em que, invariavelmente, nós temos que contar com a discricionariedade. Inclusive, isso é uma previsão, né? Não há como combater, e realmente a discricionariedade ela vem justamente do fato de que ele vai ter que fazer uma ponderação no caso concreto, né? Um juízo de oportunidade e conveniência acerca daquele empreendimento, para ver se de fato merece ou não que seja feito o estudo de impacto de vizinhança ou então o estudo de impacto ambiental. No entanto, a Constituição da República ela é claríssima ao dizer que todo empreendimento que vier a degradar o meio ambiente merecerá ou deverá ter aí o estudo como pressuposto básico do licenciamento. Né? E qual é, então, a nossa crítica, a nossa discussão nesse sentido, e justamente que vai de encontro com a ODS 16, que, considerando aí esses empreendimentos que nós verificamos cotidianamente, com embargos de obra, várias situações, vários elefantes brancos que acabam não apenas ensejando problemas ambientais, especialmente sociais, que nós temos que ter um cuidado muito grande, tanto no que diz respeito à observância da legislação, que preconiza sobre a necessidade de que haja, sim, sempre no estudo antes do licenciamento, para que não tenhamos esse reflexo que acaba isso porque o meio ambiente sofre também. Quantas vezes, por exemplo, em áreas que colocam em risco o meio ambiente, áreas de proteção, enfim,
que não poderiam, em hipótese alguma, albergar o empreendimento de tal porte. E eu falo de empreendimentos grandes, com 1.500 unidades, 1.300 unidades na região metropolitana, enfim. Nós fomos parar para pensar em relações legais que, primeiramente, vieram ali com justamente a Política Nacional do Meio Ambiente, com a Lei 6938 de 81, também preleciona sobre a necessidade de que haja o estudo de impacto. Não há como qualquer empreendimento que venha, então, a causar esse impacto. Você poderia até pensar, né, você que está nos ouvindo, né, e nos assistindo, que, mas, nossa, eu poderia engessar, então, a construção civil, poderia engessar o crescimento. Nós não estamos defendendo nenhum engessamento, muito pelo contrário. O que nós queremos evitar é justamente com que essa discricionariedade simplesmente pautada, aí muito bem, a necessidade de que nós tenhamos mecanismos eficazes pautada nessa possibilidade de que haja essa ponderação, né, com base em juízo de conveniência e oportunidade, gere aí esses efeitos para a sociedade e para o meio ambiente. Débora, você dá uma licencinha, só um minutinho? De acordo com o que fala ali a ODS 16, que, infelizmente, essa corrupção tem sido Débora, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo, mas estamos com alguns problemas técnicos aqui e o áudio está travando. Deixa eu só tentar resolver aqui. Por isso que o Dr. Bruno vai pontuar, e muito bem, a necessidade de que nós tenhamos mecanismos eficazes de acordo com o que faz. Débora, você está me ouvindo? A corrupção dentro dos seus órgãos, porque nós vigilamos tanto do nosso cenário econômico quanto, e especialmente, não tem como deixar de observar essas situações, inclusive a improbidade ambiental, ali, o artigo entre o meio ambiente e aquilo que se pretende acerca de desenvolvimento. Está me ouvindo, Fernando? Oi, Débora? Alô? Pessoal, a gente teve um problema técnico aqui. Só um momentinho. Oi, Fernando. Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Está me ouvindo melhor? O áudio está, acho que deu alguma queda aqui. Agora está me ouvindo bem. Está me ouvindo? Isso. Perfeito. Então, vamos retomar aqui. Alguma queda aqui. Vamos lá, então. Bom, pessoal, desculpa aí o contratempo, mas tivemos problemas técnicos aí. Vamos retomar a apresentação da nossa colega Débora Rocha, por favor. Perfeito.
Bom, vamos retomar então. Quando eu falei com vocês acerca da necessidade do licenciamento ambiental e de todas as situações que dele decorrem, ou seja, do estudo de impacto ambiental e também, claro, não obstante aí, nós vamos tratar também das licenças urbanísticas, né? O estudo de impacto de vizinhança, a gente não pode ignorar as disposições constantes, tanto na Constituição Federal quanto na própria Política Nacional do Meio Ambiente, porque lá nós já tínhamos prelecionado no artigo 10 disposição que tratava expressamente do fato de que se houver uma obra ou, enfim, uma instalação, uma ampliação de algo que, ou de uma obra, ou, enfim, daquilo que for realizado, que venha implicar ou trazer consequências gravosas para o meio ambiente ou degradar, eu tenho que submeter esta atividade ao licenciamento e também aí pelo 225 da Constituição Federal, o estudo de impacto ambiental. E, não obstante isso, claro, quando a gente fala em licença urbanística, eu também tenho que olhar para o artigo 182 e 183 da Constituição Federal, e também dispõe sobre essas questões. E, na verdade, este até, inclusive, é um dos calcanhares de Aquiles. Se nós pararmos para pensar que o meio ambiente urbano também se presta justamente à sustentabilidade, ou seja, eu não posso construir, eu não posso fazer nada que resvale no direito do outro e eu tenho que manter um ambiente saudável, eu não posso me esquecer do fato que eu tenho que ter instituições que primem, que velem, então, pela sua incolumidade, ou seja, eu tenho que manter essas instituições de um modo que não baste apenas me pautar em discricionariedade do agente, ainda que eu tenha essa questão posta muito bem, mas claro que essa discricionariedade, ela dá em Sanchas a possibilidade de que esse agente, no seu juízo de conveniência e oportunidade, possa, então, prescindir aí da realização desses estudos que são tão caros e tão importantes para nós. E, claro, nós não podemos e nem temos a intenção aqui de generalizar absolutamente nada, mas nós também não podemos ignorar o fato de que, infelizmente, a corrupção acontece. E quando ela acontece, ela gera um sem número de problemas, seja para o meio ambiente, seja para a sociedade. Então, neste propósito, que é evitar com que nós tenhamos esses elefantes brancos, seja na nossa cidade, na cidade de Curitiba, seja na região metropolitana, enfim, seja pelo país afora, nós temos que primar pela satisfação, então, de instituições, ou seja, da construção de instituições que sejam, não se prestem enfim, distorcer aí o que diz a lei, né? A dar aquele famoso jeitinho ou aceitar aquele famoso jeitinho, que nada mais, nada menos é a corrupção. Então, por isso que, na fala do Dr. Bruno, ele vai invocar muito bem esse assunto e trazer com propriedade essa questão que trata especificamente do compliance, porque a nossa defesa é justamente que seja observada, então, aquela disposição legal lá de 1981, que já não é mais nenhuma debutante entre nós, e também, claro, e especialmente a nossa Constituição Federal. Aí vocês podem até me perguntar, né, quem é da área ambiental, mas Débora, nem todo empreendimento precisa, né, da licença ou precisa do estudo, melhor falando, né, porque o rol ali, ele pode não ser efetivamente, não contemplar aquela obra ou aquela, enfim, atividade, mas nós não podemos nos esquecer que aquele rol, ele não é taxativo, né? O rol ali, inclusive da resolução 237, ele não é taxativo. Então, se a gente para pensar e para pensar no impacto e na realidade social, muita gente, inclusive, que adquire um imóvel, o imóvel sendo embargado em razão aí de irregularidades no licenciamento, de corrupção, né, gente sendo presa, respondendo inquéritos em razão aí da compra de licença ambiental. Então, a gente tem que parar para pensar que eu só vou conseguir efetivar essa ODS 16 quando tiver uma instituição que realmente se proponha a fazer o que dispõe a legislação, sem jeitinho e sem nada do gênero para comprometer, enfim,
vulnerabilizar, seja a sociedade, seja instituições, porque nós precisamos de instituições que sejam, que nos deem a credibilidade, que nos passem a segurança, que são órgãos, e efetivamente, especialmente os órgãos ambientais, que devem guarnecer, resguardar o meio ambiente. Então, dentro desta perspectiva, eu olho para o licenciamento ambiental, eu olho para as disposições que constam na legislação e não consigo imaginar que elas, por si só, já não tenham força suficiente para fazer valer aí todos esses direitos, inclusive que implicam, logicamente, nos direitos sociais, direitos ambientais, que todos nós necessitamos aí no nosso dia a dia. Enfim, a Carta Magna, mais do que qualquer coisa, salienta e guarnece todos esses direitos. Então, independentemente aí das dimensões da obra, né, por mais insignificante que possa parecer, se eu me deparar com degradação, com possível degradação, eu tenho que, sim, me voltar à necessidade de licenciamento e tenho que me voltar à necessidade de ter também instituições seguras e instituições que me passem credibilidade, nas quais os seus agentes se proponham de fato a trabalhar como deve ser, em observância à legislação, porque a finalidade última da legislação é guarnecer, é resguardar o meio ambiente antes de qualquer coisa, ainda que eu esteja falando no direito que tem o agente, na discricionariedade que ele tem, mas a finalidade última desse agente deve ser sempre guarnecer o meio ambiente, porque ele, como a própria Constituição estabelece, acaba sendo o guardião aí do meio ambiente e, claro, manifestamente também da sociedade, porque implica, né, e diretamente está relacionado aí aos anseios sociais, porque o empreendimento devidamente regularizado vai decorrer o direito e a satisfação daquele cidadão que vai ser emitido na posse daquela unidade, daquele sonho, daquela casa própria para o qual ele trabalhou a vida inteira para conquistar. Então, neste ponto e dentro deste cenário, olhando ali para os dois institutos, tanto o estudo de impacto ambiental quanto o impacto de vizinhança, e neste último caso, inclusive, pode até parecer que não seja tão relevante assim, mas também é, porque se eu penso na construção, por exemplo, de uma obra num local onde eu não tenha, por exemplo, o mínimo necessário de atendimento, ou seja, não tenho escola, não tenho saúde, não tenho transporte, não tenho sistemas viários, e não tenho um estudo relacionado a estes aspectos, como que eu vou construir? Então, essa é a necessidade, e essa é, então, aí a minha maior luta, inclusive, em tudo que faço, em tudo que eu escrevo, no livro que eu escrevi, que eu trato especificamente desses pontos que são aí cruciais para que nós tenhamos pelo menos a resolução de um problema que aí está realmente incutido e é algo que todo cidadão precisa para satisfação, inclusive, do seu direito à moradia. Ou seja, a gente está tratando aqui, parece que a questão é muito específica, né? Mas quando você olha para o problema, para a magnitude do problema, você percebe que são valores constitucionais que estão envolvidos aqui. Eu estou tratando de questões realmente que é direito à moradia, direito à dignidade da pessoa humana, efetivação da ODS, claro que daí ela vai vir relacionada a esses aspectos todos, porque se eu tenho uma instituição que seja séria, que não se deixe corromper, eu consigo fazer valer todas essas disposições aí de cunho constitucional que para nós são extremamente caras, porque o ordenamento jurídico ele é um só, né? Eu não tenho como dissociar essas discussões, eu não tenho como deixar passar essas questões todas, porque não é perfumaria, isso é direito social, isso é direito de todos nós, tá? Então, as minhas considerações sobre o assunto seriam essas. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu poderia me alongar aqui por 1 hora ou 2 horas, porque é um tema que realmente eu sou apaixonada por ele, né? Tem muito para falar, mas como o tempo também é curto, eu preciso também prestigiar os colegas, especialmente o Dr. Bruno, meu caro amigo, que também vai trazer, com certeza, considerações incríveis aqui para o nosso debate, para a nossa discussão e, com certeza, vão esclarecer bastante aí o público que está nos ouvindo. Agradeço muito, doutor Fernando, pela oportunidade, doutor Alex, e especialmente também pela comissão do Pacto Global,
por eu estar aqui, doutora Jaqueline, enfim, que é a nossa presidente, doutora Camila, que é a nossa secretária, e a nossa vice-presidente também, que também foi minha professora, pessoa que é também Clara, extremamente, tem um carinho imenso por ela, e a Luciane Trípia, e agradeço mais uma vez por estarmos todos aqui nessa noite de hoje para tratar de um assunto tão importante. Muito obrigado, doutora Débora. Nós que agradecemos aí pela grande explanação que você deu sobre o tema, e realmente é indispensável que a gente consiga garantir, né, a legitimidade dos órgãos ambientais que são os responsáveis pela tutela desses diversos direitos fundamentais que temos, né, não só o meio ambiente, mas a própria dignidade humana e todos os outros direitos decorrentes. E agradeço aí até pela observação do tempo, né, porque a gente tem uma certa programação para cumprir. E eu gostaria de passar a palavra aí para o nosso colega, Dr. Bruno, que dará continuidade à exposição nessa noite. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. É muito bom estar entre amigos aí, conversando sobre o tema tão caro, o direito ambiental. Boa noite, Fernando. Boa noite, Alex, representando a CDA, um grande amigo, um grande advogado. Queria agradecer a doutora Débora, foi nossa colega na CDA, no nosso GT de licenciamento ambiental. É uma pessoa fantástica, é minha colega no grupo de estudos na Federal. Tenho uma grande honra e prazer de ser amigo dela, uma profissional excepcional. E queria começar falando que é um prazer inenarrável estar aqui falando sobre isso. É um tema que eu trabalho não diretamente com compliance, mas o licenciamento ambiental é o meu tema de estudos, até no mestrado agora. E é um tema que eu gosto muito de falar, porque ele é muito abrangente e ainda tem muitas lacunas a serem suprimidas aí ao longo do tempo. Para começar, para que a gente possa falar sobre o instrumento da compliance na gestão ambiental como um instrumento de efetividade e regularidade no processo de licenciamento ambiental, a gente tem que partir do desenvolvimento sustentável, de uma definição, uma contextualização do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma meta global que é programada na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Ela prevê que tem que ser verificado o alcance de desenvolvimento e expansão econômica, humana e também a proteção do meio ambiente, o que é essencial para a manutenção da saúde e da própria humanidade, né? Nós sabemos aí, segundo alguns estudos, em 2050 teremos mais de 50% da população urbana e a gente não tem uma previsão de que teremos insumos na mesma escala que está tendo o crescimento populacional. Então, o desenvolvimento sustentável aí é de extrema importância. E o princípio do desenvolvimento sustentável, ele está vinculado diretamente com o licenciamento ambiental. Se a gente for perceber ao longo da evolução da sociedade moderna, o desenvolvimento ele sofreu diversas mutações. E isso, como puxando um pouco para Bauman, diz respeito um pouco da liquidez da sociedade. Nós não estamos sempre satisfeitos com os procedimentos administrativos e a cadeia administrativa correta para que a gente atinja um objetivo final, como é todo o processo. O Bauman mesmo explica, antes ele falava que a nossa sociedade era líquida, agora é até fluida, porque a gente não se contenta mais com uns 30 segundos no micro-ondas, a gente desliga com 5 segundos, todo mundo quer tudo muito rápido, e o compliance é importante, a gente vai verificar depois o que ele é em si, mas a definição de instrumentos rígidos de controle do processo de licenciamento ambiental, ele é importantíssimo também pela fluidez, com que faz com que até a distribuição da urbanização do espaço urbano municipal ela seja um pouco induzida pelos grandes empreiteiros que definem os espaços que vão ser ocupados. E essa definição, às vezes, é feita com essas brechas que o procedimento dá e a falta de instrumentos de controle da atuação, como a doutora Débora falou, que dá grande discricionariedade ao agente público, dá brechas para que busque-se atalhos. Então, o compliance é uma ferramenta importantíssima
até decorrência dessa fluidez e dessa necessidade que o empreendedor tem de aprovação rápida do empreendimento. A gente até discutiu semana passada a necessidade de transformar o licenciamento ambiental num instrumento mais efetivo e célere, mas a gente nunca pode perder de vista o controle da gestão ambiental. A gente tem que criar instrumentos que controlem essa atuação e não deixem brecha para que tenha um suborno, uma corrupção, enfim, tem que ser um instrumento bem amarrado, por isso também da importância do compliance. Desculpa. O desenvolvimento sustentável, ele surge como uma forma de visar a mitigação do impacto ambiental. E ele busca, sem perder a possibilidade de conferir a possibilidade do empreendedor ter o desenvolvimento econômico, preservar o desenvolvimento social e ambiental. Então, a gente tem como se fosse freios e contrapesos. A partir do momento que a gente deixa que desenvolva atividade econômica, a gente tem que dar toda a proteção ao meio ambiente. Não pode, de forma alguma, ser um procedimento que visa o lucro, que só pode ser, o lucro é só da instituição privada, né? Nunca pode verificar a questão do lucro, sempre tem que ser feita uma análise correta, como a doutora Débora falou, sempre visando a proteção do meio ambiente. No setor privado, a intervenção do poder público ela é mínima, se você for ver. Não tem observância de planos ou projetos governamentais e não tem controle em vários setores. Dessa forma, o que impera na maioria da iniciativa privada é o capitalismo mesmo e a busca do desenvolvimento econômico desenfreado, que eles querem de qualquer forma, e esse desenvolvimento econômico desequilibrado e constante que é buscado pelo sistema capitalista, ele abre espaço para atos imorais e ilegais, atitudes ilícitas como fraude, corrupção, suborno. E esse é o contraponto do setor privado, que tem o setor público, que tem que sempre buscar a sua atuação em harmonia, convivência com a sociedade e baseado nos princípios da administração pública. Não somente aqueles previstos no artigo 37 da Constituição, mas ele deve ir além, ele deve ter uma gestão governamental adequando a sua atuação com princípios da governança cooperativa, ou seja, ele deve ter um processo transparente, deve priorizar a equidade ou a accountability que tem que ser instituído na administração pública, a responsabilidade corporativa, a sustentabilidade e o compliance também. Em busca desse desenvolvimento, a ONU criou as ODSs, que são pautadas na necessidade da população mundial, tendo em vista a pobreza, buscando a paz mundial e, principalmente, a redução da corrupção e a implantação de institutos de governança do setor público que assegurem essa prestação eficiente e sem essas brechas para suborno, corrupção e fraudes. Com a adesão de mais, salvo engano, aproximadamente 200 países, foram criados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, divididos em 169 metas. A 16, que é o objeto dessa live de hoje, ela fala em, deixa eu ver aqui que eu anotei, em promover as sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à jurisdição para todos, construir instituições eficazes, responsáveis, inclusivas em todos os níveis. Ou seja, ela busca fortalecer a nível mundial a redução da corrupção. Então, a gente tem que ver que essa ODS 16, ela busca que a administração pública instaure instrumentos que possam verificar a observância do cumprimento de todas as normas ambientais e protetivas ao meio ambiente. Sempre buscando desenvolvimento econômico agregado ao social e ambiental e sem se preocupar se vai minorar o lucro do empreendimento, mas sempre focado na proteção ambiental, podendo, inclusive, caso a pessoa posteriormente busque esse licenciamento, barrar o funcionamento do empreendimento que estiver quase pronto. Então, a visão do agente público não pode ser no dinheiro, mas sim sempre na proteção do meio ambiente. O grande problema que nós temos é que no mundo, não só no Brasil, no mundo, a corrupção deixou de ser um problema somente ao poder público. Hoje a gente tem visto na gestão do futebol, em grandes clubes,
Por isso que virou uma preocupação ser incluída no ODS. Ela deixou de ser vinculada ao poder público. Hoje a gente vê em tudo. Hoje saiu o caso de sonegação, de coisas que não estão ligadas ao poder público, mas que a gente vê que a corrupção ela é sistêmica, ela está em vários níveis. Então, a sociedade mundial, a gente está presenciando a corrupção e a falta de uma boa governança em toda a sua gestão, tanto pública quanto privada, sendo necessária a implantação dessa boa governança, desses instrumentos efetivos que a gente possa, na estrutura governamental, exigir uma prestação de contas por parte do gestor público. Nisso entraria o accountability. No direito ambiental não é diferente. A gente tem um licenciamento ambiental que ele tem muitas brechas e falta muita participação pública e falta muita transparência. A gente sabe, quem trabalha nessa área sabe quantos problemas tem o licenciamento ambiental e da necessidade da gente transformar esse instrumento, deixar ele seguro, eficaz e regular. A gente tem que introduzir uma gestão, como eu falei anteriormente, baseado na governança corporativa, aplicando a compliance, o accountability, a responsabilidade corporativa no processo de licenciamento ambiental. O poder público ele necessita implantar na gestão pública brasileira a boa governança, a transparência dos atos, aumentar a participação da sociedade no processo de licenciamento e não pautar só na eficiência do instrumento mesmo, mas na transparência do processo, na legalidade e também na legitimidade. Para dar uma rápida definição do compliance, eu vou buscar aqui uma definição que foi de Candeloro, Riso e Pinho, que é o conjunto de regras, padrões, procedimentos que, uma vez definidos e implantados, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição. O compliance nada mais é estar em conformidade. Então, tanto o empreendedor quanto a administração pública tem que estar em conformidade, em alinhado com tudo que tiver de mais moderno de proteção ambiental e das normas ambientais. Então, nada mais é do que você se adequar às normas. No Brasil, o compliance tem um surgimento na década de 90, quando a gente abriu o mercado para tentar se alinhar o mercado econômico ao cenário internacional. Assim, quando o mercado internacional já estava se adequando com a fiscalização, principalmente no setor econômico e bancário aqui, teve a crise bancária americana, né? E paralisou o sistema bancário. No Brasil, nós temos a primeira inauguração, assim, vamos dizer assim, do compliance, com a lei de lavagem de dinheiro, que positivou para determinadas pessoas que devem manter a identificação de registro de clientes, alguma forma de controle dos atos. O compliance no direito ambiental, ele tem que ir muito além de garantir o cumprimento das normas ambientais, como a gente falou. A gente está num sistema, no Brasil, é um país imenso com diversas características, tem que ser criados instrumentos que amarrem mesmo o processo. A gente tem um sistema muito abrangente, que tem que ser, como falei várias vezes, aplicados os sistemas de boa governança, como transparência, ética, compliance, e isso é muito importante para combater a corrupção, seja ela administrativa, ambiental ou urbanística. Tem que ser dada a possibilidade de ampliação da participação da população na execução. E o negócio que eu não vou entrar muito não vou entrar no tema, porque ele demandaria pelo menos umas 3 lives, mas os certificados ambientais também são importantíssimos para o controle da gestão ambiental e combate à corrupção. A gente tem, como eu falei, os empreendedores, eles visam apenas o ganho mercantil, quando eles deveriam, ao meu ver, pensar o empreendimento também como algo que vai proteger o meio ambiente para valorizar mesmo o empreendimento. Prefere-se hoje construir 10 casas e derrubar todas as árvores lá escondido, do que fazer um belo empreendimento que vai preservar a área verde e que, para mim, valoriza muito mais. Eu prefiro uma casa com muito espaço verde, preservado, do que os pombais que são montados.
Queria também fazer uma observação, a doutora Débora falou um pouco depois de ter, que ali deu aquele probleminha de corte, ela falou muito bem que sobre a discricionariedade do processo de licenciamento ambiental. Ela falou de forma brilhante ali que hoje o processo administrativo de licenciamento ambiental, ele deixa uma margem muito grande para a ocorrência direta de corrupção e de atos de improbidade, porque ele deixa muita margem para a ocorrência de discricionariedade mesmo em si. Não tem a participação efetiva da sociedade. Então, ele deixa uma margem de discricionariedade que a gente não sabe até onde vai e como ela é medida, enfim. A gente vai saber que tem um processo administrativo, vai ter uma tramitação entre aquele servidor que vai fazer a análise e o empreendedor, mas essa margem é muito grande, deixa muita brecha para que não tenha tanta limitação, para que o servidor seja seduzido, talvez, uma abertura para que ocorra um suborno, uma corrupção. A gente precisaria diminuir essa discricionariedade ou criar critérios, né, um pouco mais objetivos de análise dos empreendimentos. Essa omissão da participação popular, ela dá margem para outras formas de corrupção e de atos de improbidade administrativa. Então, eu acredito que a participação popular seja um requisito muito importante, como a gente vê nas audiências públicas. Se a gente for analisar a forma, a linguagem, a abordagem, hoje ela não coopera para uma participação social maior. Ela simplesmente é uma forma, se a gente for analisar, ela não traz efetividade para um princípio da cooperação do licenciamento ambiental que é tão importante para nós. O principal problema hoje que eu vejo e que tem a necessidade da implantação do compliance é a ausência da participação social efetiva no procedimento de licenciamento ambiental, que ela induz e contribui muito para a prática de atos corruptos. Tem a necessidade também de um novo ordenamento legislativo. Nós sabemos que vou falar na sequência de um projeto de lei tramitando em relação ao compliance ambiental, mas é necessário a gente adaptar a legislação. As nossas leis, elas são avançadas e tutelam, mas elas ficam muito no plano teórico. Ela não garante efetividade na proteção do meio ambiente, nem garantia a sustentabilidade. O que precisamos é realmente usar um processo legislativo como uma efetiva participação do povo brasileiro no processo ambiental, adaptando os instrumentos hoje existentes e que garantam uma participação ativa mais efetiva nas etapas de licenciamento, o que facilita a identificação e a punição da prática de corrupção. Hoje o processo não é transparente, não tem como você identificar quem falhou durante o processo. Esse é um grande problema que existe. Então, a gente tem que falar rapidamente pelo tempo, né? Pelo que assim deu para expor, a gente tem que verificar como a corrupção e a falta de governança corporativa tem feito com que a gente não consiga alcançar os princípios da cooperação e do desenvolvimento sustentável, principalmente na questão do licenciamento ambiental, que para mim é o instrumento mais importante para que tudo aconteça no direito ambiental sem degradação do meio ambiente, né? Quando a gente observa o histórico em matéria de meio ambiente, temos um avanço a partir de 1988, principalmente, mas ele é muito tímido para garantir uma efetividade de acordo com o crescimento econômico que ele ocorre de uma forma assim imensamente mais rápido do que a adaptação da legislação ambiental. Então, a gente tem que sempre priorizar a alteração para incluir mais a participação social no procedimento no processo de licenciamento, tendo em vista que é notória a omissão do Estado quando ele tem as ferramentas sociais de decisão e quando tem grandes empreendimentos que causam impacto direto, ele é omisso e normalmente ele deixa passar porque o sistema permite esse tipo a falta de transparência e de participação popular permite com que esses empreendimentos sejam aprovados sem muitos critérios. Então, ainda que a gente não aplique efetivamente os princípios, a gente tem uma tímida proteção legal do meio ambiente. Então, por fim, eu quero ressaltar, como eu falei, tem em trâmite o projeto de lei 5442/2019, que visa regulamentar os programas de conformidade ambiental.
para organizações que possuem atividades que exploram o meio ambiente de alguma maneira. Se a gente for analisar esse projeto de lei, o ponto de destaque é a proibição da concessão de fomentos estatais, como subsídios e financiamentos, se for olhar lá o panorama, às empresas que não tenham um programa de compliance ambiental efetivo. Ou seja, as empresas vão ter que começar a analisar, contratar técnicos para fazer toda essa conformidade, conformação da legislação ambiental aos empreendimentos, sob pena de não ter mais o financiamento público. Então, isso é muito importante e criaria um estímulo, já que a gente sabe que no Brasil funcionam as coisas no bolso, seria o estímulo que faltava para que as empresas comecem a pensar mais no meio ambiente de forma mais efetiva. Esse projeto de lei também prevê várias sanções penais administrativas previstas na legislação ambiental, né, para os entes, né, os estados e municípios, que não poderão mais realizar a parceria público-privada em caso de verificação de um crime, né, a essa lei. Então, por tudo isso, né, fica muito evidente a necessidade de compliance ambiental e adoção de programas de integridade para que as empresas saibam quais as normas e leis que permeiam o setor que elas estão inseridas, independente. Se a gente pegar a mineração, ela tem uma legislação muito mais complicada e elas vão investir em técnicos especialistas no estudo de todos os impactos que elas vão causar para os empreendimentos. Só que a gente tem, como eu falei anteriormente, esses processos têm que ser sempre revistos. A gente tem hoje um projeto de lei de licenciamento, a gente tem essa lei agora em trâmite, a 5442, mas os processos sempre têm que estar evoluindo, sempre tem que verificar cada vez mais o uso da tecnologia, sempre buscando a celeridade e efetividade do procedimento. O que a gente tem que ter em mente é que o mercado está sempre atualizado. A tecnologia está sempre constante, acelerada, voltando a Bauman. A gente está sempre buscando uma evolução que a legislação e a administração pública tem que se adaptar a essa legislação. Por tudo, enfim, por tudo que eu expus, a gente consegue perceber claramente que a administração pública ela tem que mudar um pouco a sua visão para adaptar a sua gestão a uma boa governança, implantando uma maior transparência, a compliance, a equidade, a accountability, a responsabilidade corporativa. Dessa forma, a gente tem que criar ferramentas e instrumentos de gestão transparente, priorizar a formação e capacitação da fiscalização para que ela atue de forma efetiva. A gente tem que ter um sistema de compliance pleno e aumentar os meios de participação popular direto no procedimento de licenciamento ambiental, tendo uma linguagem acessível e para todos. Não adianta a gente querer, numa comunidade carente, querer colocar termos técnicos que elas não vão se sentir à vontade e não vão nem entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que adaptar todos os instrumentos para diminuir os danos ambientais, independente da magnitude do empreendimento. A gente tem que proteger o meio ambiente para garantir a atual e as futuras gerações a sustentabilidade, sem prejuízo do desenvolvimento econômico. Em breve resumo, é isso que eu tinha para falar. Agradeço novamente a doutora Débora, uma grande profissional, uma grande amiga, eu tenho o prazer de ter. E agradeço a todo mundo que está ouvindo, pela atenção, e encerro por aqui a minha fala. Obrigado a todos. Ok, muito obrigado, Bruno, por toda a explanação. Realmente, a gente tem que sempre buscar garantir essa transparência no processo de licenciamento, né? E claro, especificamente ao licenciamento ambiental, que existe essa discricionariedade técnica, né? Que não é comum a tantas outras atividades aí, que por vezes acabam sendo utilizadas como justificativa para justamente decisões que tendenciosas, né, objeto aí de corrupção ou suborno por parte tanto do particular quanto do poder público, né? Acho que a gente tem que tirar isso da cabeça, que os políticos que são corruptos, porque na verdade o povo é corrupto, né? Você não consegue corromper um lado se o outro lado também não for corruptível. Então, realmente a gente tem que buscar cada vez mais essa transparência nos instrumentos que são utilizados
para a proteção ambiental, né, em específico aí que a gente está conversando, o licenciamento ambiental. E também, eu acho que eu vejo com bons olhos essa ideia de implantação do compliance, né, cada vez mais presente no sistema brasileiro, porque muitas vezes os bons, né, isso aí é quase que um ditado comum em mais de uma área, que os bons acabam pagando pelos maus, né? Muitas vezes aquelas empresas que realmente optam por fazer tudo corretamente, por estar sempre de acordo com as normas, né? Não só obediência às leis, mas procedimentos aí de boas práticas, acabam onerando mais o seu custo produtivo ou de implementação, né, de atividades, enquanto outras, por meio de contatos aí que tem com os órgãos ambientais, né, que são os detentores da caneta para análise e autorização, acabam licenciando as suas atividades por outras formas. Então, realmente é muito importante a gente ter esse controle aí cada vez mais presente. E até, ao meu ver, o compliance funciona como o próprio controle do privado, né, do privado. Então, não é só a administração pública verificando se o particular está em acordo com as conformidades. O compliance serve como, isso inclusive já é exigido por algumas empresas internacionais, quando você vai prestar serviço, eles querem verificar se você está ok, né? Então eles fazem essa verificação ainda que é superior a simples cumprimento das normas, né? Você está de acordo com padrões que eles entendem como necessários. Bom, aqui eu acho que inicialmente encerramos aqui essas exposições preliminares. Gostaria de agradecer a participação aí dos dois palestrantes, tanto do Dr. Bruno quanto da doutora Débora, pela brilhante apresentação dos dois. Deixarei o espaço aberto para os participantes que tenham algumas dúvidas ou queiram apresentar algumas considerações, né? Aqui é um espaço de discussão, então acho bem importante a gente ter essa... Eu gostaria de fazer uma pergunta para... Fernando, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Débora. Por favor. Doutora Débora, tudo que a gente falou, nós conseguimos chegar numa conclusão, tanto a minha fala quanto a sua, foi muito... chegou a quase uma mesma conclusão. O que eu gostaria de perguntar para a doutora é o seguinte. Criando esses instrumentos, foi uma dúvida que surgiu na live que fizemos na semana passada, da efetividade do licenciamento ambiental. Como proteger o servidor público que vai estar exposto num processo mais transparente da responsabilização? Como a gente pode blindar e dar uma garantia que o servidor vai poder atuar uma discricionalidade menor, com mais técnica, porém, sem aquele medo da responsabilização? Olha, doutor Bruno, agradeço pela pergunta e até por me direcionar esse questionamento. Eu penso no seguinte, a questão da discricionariedade, até como você bem pontuou, é algo assim altamente subjetivo, né? Quando a gente fala de discricionariedade na ponderação dessas questões, né, vou ver até que ponto que realmente eu posso ir, enfim... dá uma margem muito grande à questão justamente do suborno e da corrupção. Mas, por outro lado, se eu parar para pensar que eu tenho uma legislação que me diz exatamente como eu devo proceder, eu acho que se o agente ambiental, o agente público, que for aquele que vier a conceder a licença, se ele agir em conformidade com aquilo que diz a legislação, que é bastante vasta, especialmente na área ambiental, eu acredito que não haja muito medo de errar, né? E, assim, essa blindagem já decorreria do próprio procedimento, da própria observância da lei. Posso estar enganada, né? Eu posso estar enganada, mas acredito eu que com a implementação de um sistema de compliance que seja rígido bastante, esses agentes públicos agindo em compasso com o que é preconizado pela legislação, não haveria esse problema. A blindagem ela já aconteceria em decorrência lógica dessa observância. Posso estar enganada, mas é um ponto de vista que eu consigo defender. Entendi, concordo.
Bom, obrigado aí pela observação. Eu teria um questionamento até em relação ao tema do Bruno, né? Que na sua exposição você comenta realmente da necessidade dessa maior participação do público, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente, acho que isso é uma busca comum aí, que todos estão atrás, de um procedimento mais eficiente, né? Que não se leve tanto tempo, que não tenha tanta burocracia. E, claro, atualmente, né, a participação, nos casos de IRM, é feita por audiência pública, existem, nos estudos mais simplificados, existem, claro, reuniões mais simplificadas, né, onde se busca esse certo envolvimento da comunidade. Ao meu ver, já existe uma mudança aí que ocorrerá por conta da Covid, né, que são a possibilidade de fazer essas reuniões por videoconferência, que aí você já facilita muito, né, porque a questão do deslocamento, acesso e disponibilidade de todos era considerado como um dos pontos chaves para não conseguir essa representatividade da participação popular. Você tem, assim, entre alguns outros dispositivos que a gente poderia estar agregando, não sei, sugestões, claro, alguma ideia de como a gente poderia aumentar ainda mais essa participação popular do licenciamento, né? Claro, garantindo que isso não prolongue ainda mais o trâmite do que já ocorre atualmente, né? E que, com certeza, é o que a gente se busca nessa jornada, né? Que é tanto a proteção do meio ambiente com a representatividade da participação popular, mas também a prestação em tempo razoável pelo Estado, né? Quando ele está fazendo análise dessas atividades. Não sei se você conseguiu me ouvir ou se falhou na ligação. Fernando, a pergunta é ótima e eu acredito que... Oi, está me ouvindo, Fernando? Sim, pode falar. Tá. A pergunta é excelente e eu acredito que possam conviver as duas situações, maior participação popular com um procedimento mais sério. Isso a gente utilizaria, para mim, o terceiro viés que eu acho que é necessário para a reforma legislativa, que é o uso de tecnologia. Eu acho que para os grandes empreendimentos a gente pode unificar todos os procedimentos, transformando ele mais célere e efetivo, e utilizando a tecnologia para atingir um maior número de pessoas. Então, essas audiências públicas podem ser feitas de forma virtuais, e possibilitando aquelas pessoas, até por questão de deslocamento, mesmo que não possam participar, que torne mais abrangente a participação popular. Então, eu acho que a gente tem vários instrumentos que a gente pode colocar aí os meios tecnológicos para transformar ele, ainda que pareça mais moroso, mas ser mais efetivo e célere. Então, usar a tecnologia para isso. E o Covid é uma oportunidade incrível, porque, como dizem alguns, das grandes crises surgem grandes ideias. Então, a gente pode utilizar todo esse novo formato que tem sido utilizado, inclusive aqui como nós, posso falar por mim agora, pai novo, eu estava 10 minutos antes dessa live cuidando da minha filha recém-nascida, e agora eu posso participar com vocês, daqui 10 minutos estar com ela de novo. Então, a tecnologia vem propiciar para nós uma célere e efetiva condução dos procedimentos ambientais. Então, pode ser revisto a atual situação para transformar no procedimento mais tecnológico, assim dizer, né? Sim, então, com certeza. Gostaria de deixar espaço para algum dos participantes. Tem alguma dúvida que queria fazer aos palestrantes ou alguma consideração? Alex, ele tinha comentado que ia fazer algum questionamento. Acho que seu microfone está no mudo. Isso, perfeito, Fernando, obrigado. Parabéns a todos, parabéns, Débora, parabéns, Bruno, parabéns, Fernando, pela condução do evento. Quero registrar aqui a presença de muitos membros da CDA que compareceram aqui no
no chat do YouTube, e eu tenho uma pergunta que provavelmente Bruno e Débora poderão responder pela experiência que vocês têm, que é a seguinte, é uma dúvida pessoal que eu registro aqui. É muito comum que no âmbito da análise do estudo de impacto de vizinhança e para fins de emissão do certificado de vistoria e conclusão de obra, as administrações públicas municipais, seja por meio de suas secretarias municipais do urbanismo, seja via conselhos de desenvolvimento urbano dos municípios, exijam uma série de condicionantes exigidas a título de medida compensatória a ser cumprida pelo empreendedor, muitas das quais se confundem com verdadeira política urbanística, a exemplo de construção de postos de saúde, escolas, implantação de infraestrutura viária em área não afetada, direta ou indiretamente pelo empreendimento, dentre outras. A pergunta que fica diante desse contexto apresentado é qual o limite dessas exigências e qual o limite da discricionariedade do gestor público? Essa é a minha questão, pessoal. Bom, eu poderia falar, mas acho que o doutor Bruno também pode falar muito melhor do que eu também, até por ser procurador do município, tem uma propriedade imensa, né, nesse aspecto. Eu vou fazer algumas considerações, doutor Bruno, por favor, me fique à vontade para complementar, mas dentro daquilo que eu considero como sendo razoável, doutor Alex, seria justamente verificar que essas medidas compensatórias sejam, de fato, voltadas aí à necessidade daquela população, tá? Então, por exemplo, se eu estou tratando de um empreendimento que depende de vias públicas, de escola, de saúde, então eu vou quantificar, para estabelecer realmente qual seria um valor, ou enfim, em termos de dimensão, qual seria o que seria razoável dentro desse aspecto. O que essa população que vai ser atingida ou que vai depender desse empreendimento que adquiriu, enfim, esse empreendimento, normalmente aqui, falando até de imóveis na planta, o que vai ser necessário, né, para não prejudicar aquela municipalidade, aquela localidade. Por quê? Porque a gente tem que pensar na sustentabilidade, né? Como o doutor Bruno também muito bem ponderou. Então, eu acredito que se a gente trabalhar com esses critérios, não haveria aí, não seria exorbitada digamos, essa exigência que vem do poder público nesse sentido. Mas, por favor, doutor Bruno, fique à vontade para tecer suas considerações. Não, eu concordo totalmente com a Débora. A doutora foi muito coerente no que falou, e acredito que o poder público, quando faz a análise das medidas compensatórias, tem que levar muito em conta o impacto que vai ter sobre o cotidiano daquela região. Por exemplo, se nós aprovarmos um condomínio de um conjunto que vão ter 1.000 residências, a gente tem que contar aí 1.000 residências, 4 ou 5 pessoas por residência, é um acréscimo muito grande habitacional na região. Então, a gente está falando que vamos precisar de alargamento de ruas, de estacionamentos maiores, de CMEs, são importantíssimos, porque com 5.000 pessoas vão vir muitas crianças, então, postos de saúde. A gente tem que exigir e fazer um estudo prevendo o impacto que vai ter naquela localidade. Então, acredito que essas medidas têm que ser levadas em conta de acordo com o tamanho do empreendimento e com o impacto que ela vai causar na área. Então, se vier um empreendimento de 3.000 apartamentos numa Batel, é diferente da gente pegar uma situação mais abandonada, uma região um pouco mais afastada do centro urbano. Então, as medidas compensatórias não seriam as mesmas. Então, acho que tem que levar... É uma situação muito peculiar, tem que ter uma discricionariedade técnica nessa situação, mas tem que ser criado alguns parâmetros, nem que sejam mínimos, para que não seja carrega aquela região, complementando no mesmo sentido da doutora Débora.
Ok, Bruno, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. O seu áudio falhou um pouquinho no final, mas eu acredito que você tenha encerrado aí já a questão, né? Não sei se o Alex, que fez a pergunta, queria complementar alguma coisa, ou acho que está resolvido? Ok, resolvido. Aproveito aí para perguntar se mais alguém tem algum questionamento para apresentar, o pessoal do YouTube ou quem está participando conosco no Zoom. Se existe mais alguma dúvida, alguma ponderação? Não? Acho que, inexistindo mais ponderações, acredito que podemos encerrar o evento por aqui, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos aí, a doutora Débora e o doutor Bruno pelas brilhantes explanações, nosso colega doutor Alex também pela apresentação inicial e todo o auxílio, tanto a comissão do Pacto Global quanto a comissão de Direito Ambiental que fomentaram a realização desse evento, e também, com certeza, não podemos esquecer a Escola Superior da Advocacia da OAB do Seccional do Paraná, que sempre nos dá aí todo o suporte e estrutura para poder concretizar essas ações aí que visam trazer um maior crescimento, tanto jurídico aí quanto a participação dos demais. Muito obrigado a todos aí pela participação e damos por encerrada essa apresentação. Uma boa noite aí a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.